Todos acharam? Evangelho de João, capítulo 12, a partir do verso 20. Diz assim a palavra de Deus: Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Felipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Felipe foi dizê-lo a André, e André e Felipe comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com esse propósito eu vim para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: Não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Amém. É chegada a hora. Pai, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho glorifique a ti. É chegada a hora de ser glorificado o Filho de Deus. Estamos em preparação para a Páscoa do Senhor, e no texto de hoje é também uma preparação para a Páscoa. Pela fé, devemos colocar os nossos olhos em Cristo Jesus, o nosso Cordeiro Pascal. No decorrer das últimas semanas, das últimas mensagens, o Senhor tem nos conduzido a contemplar Cristo, que se prepara para esse caminho em direção a Jerusalém, a esse caminho de sofrimento, morte e ressurreição. E ele vai não apenas se preparando para esse caminho, mas preparando os seus discípulos a lidarem com este fato, com esta verdade. Portanto, tivemos revelações do caráter de Cristo, de quem Ele é como servo, como Filho de Deus, como o Cristo. Obrigado. Tivemos revelações de sua identidade, revelações do seu propósito e missão, muito claro. Ele é muito claro em suas mensagens, em seus ensinos, e os discípulos que eram tardios em ouvir, em engolir a mensagem clara da Páscoa do Senhor. E hoje no capítulo 12 não é diferente, capítulo 12 de João. Esse capítulo encerra o ministério público de Jesus e nos prepara para a segunda parte do livro, que começa no capítulo 13, aonde nesse capítulo 13, a partir de então, ele se isola um pouco com os discípulos,
busca um tempo de intimidade com eles, onde ele começa a ensinar sobre o amor, e eles deviam viver esse amor, um amor de amar como eles foram amados. E ele ensina esse princípio do amor na mesa, ensinando sobre o lava-pés, ensinando sobre a partilha do pão, sobre perdão, sobre quem é o maior é aquele que serve. Enfim, ele abre o coração para os discípulos nesse capítulo 13, que dá início a um ensino sobre o amor. E esse capítulo 12, da qual nós lemos, finaliza o ensino sobre a fé. A história anterior a essa cena que nós lemos, nos fala da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e depois de toda aquela empolgação da multidão, onde estavam empolgados com Jesus sendo Messias, na expectativa de ele redimir o povo ali da escravidão romana, mas era contexto também de Páscoa, um contexto de expectativa que as pessoas tinham a respeito de Jesus como Messias, mas era também um contexto de Páscoa, na semana da festa dos pães asmos, onde a Páscoa surgia desta festa. E diz o texto, nesse contexto, no verso 20, ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, e aqui a festa da Páscoa, havia alguns gregos, ou seja, esses gregos foram para adorar a Deus durante esta festa, e nessa ocasião, era uma oportunidade para os pagãos se converterem ao Deus de Israel. Havia um tempo, um lugar reservado para eles se converterem e se renderem ao Deus de Israel e de alguma maneira fazer parte da comunidade judaica. O texto diz que haviam gregos. Isso aqui não quer dizer os judeus helenistas. Quem eram os judeus helenistas? Eram judeus de língua e cultura grega. Não, o texto não está se referindo a esses judeus. Grego aqui é grego mesmo. Mas grego era uma espécie de apelido que aquele que não era judeu recebia. Aquele que não era judeu recebia um apelido de grego ou de gentil. Mas na prática, eram os pagãos. Aquele que não era judeu era pagão. Pagãos que iam a Jerusalém durante a Páscoa, tinham o seu lugar ali reservado para oferecer os seus sacrifícios, não entre os judeus, e a cidade nessa ocasião ficava cheia. Era a festa mais importante que tinha em Israel, e é assim até hoje. O historiador Flávio Joséfo, ele diz que na época de Jesus, mais ou menos, as pessoas iam em viagem e os números de gente em torno do templo passavam de 3 milhões a 5 milhões de pessoas que iam para esta festa adorar o Deus de Israel. E dentre esses havia alguns pagãos. E o texto diz que estes, ali no verso 21, foram ter com Felipe e lhe pediram: a gente quer ver Jesus. Ou seja, o interesse desses pagãos não era simplesmente o templo, não era a festividade da festa dos pães asmos, da Páscoa, mas era em ver Jesus. Diz o verso 22, Felipe foi dizê-lo a André, e André e Felipe o comunicaram a Jesus. Interessante isso, porque esses dois discípulos de Jesus eram judeus, mas de nome grego. Felipe significa amigo dos cavalos. André significa homem. É isso que significa. Mas eram judeus. Judeus que tinham um nome grego. Mas é interessante porque esses dois judeus de nomes gregos são exatamente aqueles que fazem a ponte entre Jesus e os gregos, ou entre Jesus e os pagãos. O Evangelho de João está nos mostrando que aqui se cumpre a profecia que tantos profetas proclamaram,
de que os pagãos iriam se reunir com o povo de Israel em algum momento histórico para adorar o Deus de Israel pela fé no Messias. E Jesus responde a André e a Felipe, no verso 23, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Falei na semana passada, essa expressão Filho do Homem é uma referência de Jesus como Messias, é um título que Daniel dá ao Messias, e ele está dizendo, é chegada a hora. O povo estava com expectativa de ser glorificado o Messias, e o Messias está dizendo, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. É chegada a hora. Essa expressão ela é muito importante. Ela aparece, por exemplo, no capítulo 2 de João, onde Jesus responde para sua mãe, onde ela pede, olha, você não vai fazer nada, as pessoas estão necessitando da sua ajuda, porque acabou o vinho. E Jesus responde para ela, ainda não é chegada a minha hora. Depois, lá no capítulo 7, quando os fariseus procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque ainda não havia chegado a sua hora. É exatamente isso que diz o texto. E agora aqui, nesse capítulo 2, capítulo 12, Jesus diz, chegou a hora, por duas vezes, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. É para essa hora que eu vim. E ele está dizendo sobre a cruz. Chegou a hora de ser glorificado, é para essa hora que eu vim. E ele começa a falar no verso 24, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Parece que Jesus mudou de assunto. Ele estava falando de ser glorificado e agora ele está falando de morte. Parece que mudou de assunto, ou parece que nós não associamos a glória de Deus ao sacrifício de Cristo. Porque nós temos a tendência de confundir glória com poder, com persuasão, com reconhecimento, com aplausos. Não, no Evangelho não é assim. O paradoxo do Evangelho diz que a glória está na humildade, está na força da fraqueza, está na cruz. A vida está em quem perde a vida e nega a vida. A bem-aventurança está naquele que é humilde. Bem-aventurados os que choram. O Evangelho é cheio de paradoxos, ou seja, aparentes contradições. Nós temos a tendência de confundir glória com humildade. Nós temos a tendência de confundir, e de muitas vezes blasfemar, de que não há glória no Cristo crucificado. A glória está no sacrifício, na oferta, como diz Paulo em Filipenses 2, a partir do verso 5 em diante, onde ele diz que a gente tem que ter o mesmo sentimento e pensamento de Cristo, pois ele mesmo sendo o próprio Deus, não teve como usurpação, orgulho ser igual a Deus, antes se esvaziou, assumindo a forma de servo, reconhecido em figura humana, se humilhou, foi fiel até a morte e morte de cruz. E o texto continua, por isso Deus o exaltou, ele deu o nome que está acima de todo nome. Por isso ele foi glorificado, por sua cruz, porque ele desceu às partes mais baixas da terra, porque ele se ofertou. Sua grandeza está na humildade, sua vitória está na cruz, está na entrega. Ou seja, o caminho da glória de Deus é um caminho inverso da expectativa da glória humana, totalmente inverso. A glória de Deus se revela muitas vezes na frustração de nossas expectativas e não na contemplação delas.
Os discípulos tiveram as suas expectativas frustradas diante do Cristo que estava se manifestando como o Senhor e Salvador deles. O Cristo glorioso na cruz. Era a expectativa frustrante dos discípulos, porque não entendiam que a cruz era a glória. Mas é isso que a cruz simboliza para os discípulos no primeiro momento. Simboliza escândalo e não glória. Simboliza vergonha e não glória. É isso que estamos meditando no decorrer desse mês. E ele fala no verso 24, para que isso esteja bem firme em nosso coração. Por isso a expressão, em verdade vos digo. Ou seja, não é uma verdade, é a verdade. É a verdade central da fé. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Às vezes o pecado nos afasta daquilo que é a verdade da própria vida, porque é assim que acontece com o trigo. Só há pão, porque o trigo morre, é sepultado, passa pelo fogo e ressuscita em alimento para a nossa vida. Em verdade vos digo, se o grão de trigo, falando dele mesmo, caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, o que acontece com o trigo? Ele germina. Há um romper de vida do seu interior para o seu exterior, que faz com que ele produza muito fruto, que faz com que ele cumpra o seu propósito. Portanto, é um caminho de esperança, esse caminho da cruz. Para o próprio Cristo, ele não achava isso um problema, ele tinha esperança, não era uma morte vazia. É a morte de quem compreende a vida na sua totalidade, e vida é sacrifício, é oferta, é entrega. E ele cita esse exemplo do grão de trigo. Se ele não cair na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, se germinar, produz muito fruto. Ele está mostrando que a sua morte e sacrifício é a sua grande hora. Essa é a grande hora. O que para você é a sua grande hora? O que é o seu grande momento na vida? Qual foi o grande momento, a grande hora dos apóstolos? Qual foi a grande hora na vida de Estevão, o primeiro mártir da igreja? Qual foi a grande hora da qual Paulo tanto se preparou? A minha partida está próxima. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Eis que já estou sendo oferecido como libação. Libação é sacrifício, oferta. Bendita a hora. Chegou a minha hora, Jesus disse, se referindo ao seu sofrimento e morte. Não vazio, mas ele entendia o fruto disso. Não há fruto, não há ressurreição sem o sacrifício, sem entrega. Ele mesmo quem disse já tantas vezes que esse caminho que sim, queremos como desfrutar, é a nossa esperança, a ressurreição, mas passa por negar a si mesmo e tomar a cruz. Senão, não há esperança. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, não há esperança de frutificar. Então, no Evangelho de João, seus sofrimentos e morte é o momento, é a glória, é o momento da revelação de Deus. É o momento que todos podem ver Deus revelado em Cristo Jesus. É o ápice da revelação de Deus sobre quem Ele é. Deus é amor. É isso que João nos diz em 1 João. E revelação plena de quem Deus é Cristo crucificado. Amor de Deus, graça de Deus, misericórdia de Deus. Nele temos resgate de Deus, perdão dos pecados, vida eterna. E ele continua no verso 25.
Ou seja, não basta admirar Jesus. A fé é a fé que nos faz seguir os seus passos, os passos do crucificado. Verso 25. Quem ama a sua vida, perde-a ou perdê-la. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. É o grande paradoxo, né? Quem ama a sua vida irá perder. Quem quiser salvar a sua vida, viver a vida de acordo com a sua própria justiça, seu próprio senso de direito, desejo, onde o seu eu, o seu desejo é a lei, irá perder a vida. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, aquele que tem compreensão, o que é a vida sem Deus, o que é a vida entregue à cobiça, à soberba, ao egoísmo, e suplica, como Paulo suplicou em Romanos 7, miserável homem que sou, quem pode me livrar do corpo dessa morte? Ou seja, quem odeia a sua vida, esse encontra. Nesse há esperança para encontrar e viver a vida eterna, que está em não amar a si mesmo, mas se entregar em oferta, como Cristo se entregou. Eu li devagar um texto muito importante. Essa palavra de Jesus se estende aqui também no verso 26. Se alguém me serve, siga-me. Então isso que eu estou dizendo não é para inibir vocês, não é para tirar vocês dessa responsabilidade. Pelo contrário, é para reconciliar vocês com essa vida. Cristo Jesus não nos livra da cruz, Ele nos reconcilia com ela. Ele nos reconcilia com a vida eterna. E a vida eterna está no amor, o amor ágape, o amor sacrificial, o amor da entrega, da oferta, de quem não tem a sua vida como preciosa, a não ser a vida que se coloca em consagração e oferta a Deus para tornar o nome dEle, a graça dEle conhecida. Portanto, ele fala, se alguém me serve, siga-me, e aonde eu estou ali também estará o meu servo. Então, não é um caminho de omissão, não é o que Jesus fez, não é isso apenas, mas tendo Jesus feito o que fez, Ele me reconciliou com Ele mesmo. Ele é Cristo, um Filho de Deus, e o Filho de Deus é aquele que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É aquele que veio para nos reconciliar com o caminho de cruz. Essa palavra, por exemplo, no verso 25, onde ele diz: quem ama a sua vida irá perdê-la, é muito parecida com os apelos que acontecem nos evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas. Em cada evangelho desses, por 2 vezes, aparece o apelo de Jesus: se alguém quiser me seguir, deve negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Lucas acrescenta: tomar a sua cruz dia a dia. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e aquele que perder a sua vida por amor de mim, acha-la-á. Paradoxo. Ganha quem perde, acha-la-á. Então, aqui na linguagem de João, ele apresenta esse apelo da cruz. Ele apresenta a sua cruz e apresenta o chamado à cruz. Quem quiser me seguir, quem quiser ser meu servo, se alguém me serve, siga-me. Siga-me a esse caminho. Não se apegando à sua própria vidinha terrena, fugaz e passageira, não buscando o tempo todo se safar, para que você tenha mais conforto nessa vida fugaz e passageira. Não é isso a vida eterna.
Se somos apegados a essa existência, se você está agarrado a essa vidinha que você tem passageira e não a vida de Cristo, você vai acabar perdendo a vida, é o que ele diz. Mas se você tem como meta, ao contrário, viver a vida de Cristo, que flui à medida que você nega a si mesmo e pela fé se une a Ele, você encontra. Mas se a meta é se salvar, o tempo vai passar e você vai perder o sentido da vida, porque o sentido da vida não está em se salvar, não está em se dar bem, não está em se poupar ou poupar-se do sofrimento, não está nisso. Quanto mais você tentar isso, mais você vai sofrer. Sofrer por tentar não sofrer. Não há escapatória para não sofrer. É melhor escolher o sofrimento de quem ama, de quem se oferta e de quem se entrega. Muitas pessoas estão perdendo o sentido de suas vidas tentando salvá-la, poupá-la, porque a vida não está naquilo que eu salvo. O conhecimento da vida está naquilo que eu entrego. A vida testemunha isso, o sentido dela está na entrega, na oferta. O rio me ensina isso, o fruto me ensina isso, os animais me ensinam isso. O pecado me tira disso. Cristo me resgatou do pecado para me libertar dessa vida egoísta, presa a mim mesmo, e me oferecer a Cristo como oferta, me oferecer a vida que Ele me deu em favor uns dos outros, me reconciliando com esta vida, vida de oferta. O conhecimento dela, conhecimento no sentido de experiência da vida, está naquilo que eu sirvo. É ali que a virtude de Deus se revela. A virtude de Deus não está revelada naquilo que eu recebo, naquilo que eu retenho. A virtude de Deus não está revelada naquilo que eu poupo, naquilo que eu busco guardar. Lembra dos dons daquele que tentou guardar um talento e perdeu aquele um talento, porque não usou como oferta aquele talento e se contaminou em seu próprio coração, porque água que não flui, mas que retém, apodrece, fruto que não se entrega, apodrece, vida que flui, que transforma, é vida que se entrega, é vida que se submete ao sacrifício próprio da vida. Então a virtude de Deus está manifestada naquilo que eu ofereço e não naquilo que eu retenho. Está manifestada na minha capacidade de entregar à medida que eu conheço Cristo e vivo para Cristo, e não na minha capacidade de possuir e me apegar, porque Ele está dizendo, não tem que ter apego à sua própria vida, porque essa é a sua perdição. Se alguém me serve, siga-me por esse caminho, e aonde eu estou, ali estará também o meu servo. Que promessa maravilhosa, estar sempre com Cristo, vivendo em Cristo e para Cristo, junto de Cristo. Que promessa, um texto maravilhoso, mas ele está dizendo que o Filho de Deus vai ser glorificado, né? O Filho do homem. E o que significa isso? Significa que onde Jesus estiver, nós vamos estar com Ele. O objetivo de nossa vida é glorificar a Cristo. É ser uma testemunha de Cristo. Já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A vida que eu vivo agora é pela fé. O que significa então? Onde Jesus estiver, nós vamos estar com Ele. Onde é que Jesus está? Aonde Jesus vai ser glorificado, levantado, exaltado? Aonde de fato Ele é glorificado? Se você é meu servo, Ele está dizendo, você vai estar aonde eu estou. É uma promessa, porque senão você pode ficar enganado pensando que Jesus vai te levar para outro lugar. E não, boa parte das pessoas que eu conheço, elas não querem estar onde Jesus está. Elas querem Jesus, mas elas não querem estar aonde Jesus está. Elas querem que Jesus esteja aonde elas estão.
E o tempo todo elas ficam brigando com Deus para isso. Esteja onde eu estou, me abençoe onde eu estou, abençoe os meus planos, os meus desejos, os meus caminhos, minhas vontades. Esteja abençoando onde eu estou, esteja comigo. Isso não é a fé. Não é a fé. Ele nunca prometeu isso. A maioria do tempo nós estamos querendo que Jesus esteja onde nós estamos. Ele nunca garantiu para você que estaria com você onde você está. Ele prometeu tirar você de onde você está, para que você esteja com Ele onde Ele está, para todo o sempre. Jesus Cristo está no centro da vontade do Pai. Jesus Cristo, o ungido de Deus, está sob a submissão do Espírito Santo, vivendo no poder da palavra do Pai, a fim de cumprir a vontade do Pai, custe o que custar, e isso custou a sua própria vida. Nesse lugar ele está. Ele orou ao Pai em João 17: Pai, que eles estejam comigo aonde eu esteja também. Que onde eu esteja, ele também esteja. Ele fala isso 2 vezes em João 17. Que aonde eu esteja, eles estejam. Não que eu esteja aonde eles estão, mas que eles estejam onde eu estou. O trabalho de Cristo não é estar aonde você está. O primeiro trabalho de Cristo, sim, é nos resgatar aonde nós estávamos, para nos levar aonde Ele está. Onde Ele está. Verso 27. A minha alma está profundamente angustiada. Que direi? Pai, salva-me ou livra-me desta hora? Mas foi exatamente para esse propósito, ou para essa hora que eu vim. Lembra, ele está falando isso depois de chamar os discípulos: ó, servo, vem me seguir. Onde Jesus está? Vivendo a angústia de cumprir o teu propósito, vivendo a angústia de amar. É aí que ele está, vivendo a angústia do caminho estreito, vivendo a angústia de perdoar os inimigos, vivendo a angústia de servir como quem dá a vida em resgate de muitos. Aonde ele está? Ele está na cruz. Pregamos Cristo crucificado. Para onde ele nos chama? Para também estarmos. Quem quiser me seguir tem que negar a si mesmo e tomar a sua cruz. É aí que Ele quer nos levar, é aí que Ele quer levar você, para onde Ele está. Parece paradoxo isso, mas aonde Ele está é a revelação plena do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Parece estranho isso, sim. Paulo vai dizer que a palavra da cruz é loucura para o mundo, para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus, é força de Deus. Mas é onde Ele está, é para o lugar que Ele nos chamou, é para o lugar que Ele nos reconciliou. Ele quer nos levar ao centro do propósito dEle. E às vezes estamos querendo que Jesus esteja onde nós estamos, nos nossos projetos. Quando nós viramos muitas vezes para a vida de cruz, viramos as costas para a vida de cruz, para a vida de sacrifício, para a vida de oferta, para a vida de servir em amor, em resgate de muitos. Nós viramos as costas muitas vezes para isso e vivemos muitas vezes na expectativa dele abençoar uma vida presa e escrava às coisas terrenas, escravas às preocupações e às ansiedades. Ele não tem compromisso nenhum em estar com a gente nesse lugar. Nenhum. Todo o testemunho de Cristo nas Escrituras é esse. Ele quer nos levar ao centro do propósito dele. Ele quer nos levar aonde Ele está.
Por isso Ele nos deu o seu Espírito, que testifica, que testemunha dEle mesmo, para que vivamos nele e para Ele. Todo o testemunho de Deus nas Escrituras é que a verdadeira vida, ela é enfrentada com virtude e não com poder. A verdadeira vida é enfrentada com graça, com amor, e não com aquilo que dá certo. Não é a gente tentar resolver as coisas para que as coisas fiquem mais tranquilas e bem encaminhadas na nossa vida, e às vezes a gente vive na ansiedade, buscando ter o controle de tudo para que a gente não sofra. E quanto mais a gente tenta viver assim, mais sofrimento a gente causa para a nossa própria alma, porque o sofrimento vai vir para todos. Se não vem para você, vem para alguém que você ama muito, vem para alguém da sua família, enfim. A verdadeira vida é enfrentada com virtude, não com poder, não com razão, não quando tudo dá certo. O próprio testemunho de Deus desde o Éden é assim. Lembra, deu tudo ruim no Éden, as coisas não deram certo. Deus criou o homem, a mulher, eles pecaram, romperam com a aliança. E o que Deus fez? Ele manifestou virtude, trouxe uma palavra de esperança, revestiu com graça e amor, mostrando que a vida, a criação, não foi estabelecida para que as coisas deem certo, no sentido daquilo que a gente tem controle. Esse foi o fruto proibido que Adão e Eva comeram. Você vai ser conhecedor de tudo, do bem e do mal. A vida está na manifestação da virtude. Quando tudo dá errado, a virtude aparece. Para esse lugar, Deus quis ensinar Jó sobre a vida. Jó estava achando que a vida era fazer tudo certo e tudo ia dar certo. Aí Deus tirou Jó dessa imaturidade, esse pensamento vazio, e conduziu Jó a profundos sofrimentos. E quanto mais Jó tentava entender por que ele estava sofrendo tanto, pior ele ficava. Mas quando ele se submeteu em querer conhecer Deus como de fato Deus é, aí ele foi liberto de todo o seu sofrimento. Houve virtude. A vida não está em termos controle, em termos poder. Tudo que a gente tem que enfrentar é para que haja manifestação de virtude. Todo BO que acontece na vida não é para ser resolvido, é para que a gente cresça em paciência, em amor, em graça, em serviço como quem dá a vida em resgate de muitos. É para isso que serve a nossa vida. Assim que a gente aprendeu com Deus desde o Éden, quando tudo deu errado, é assim que Ele fez. E esse tem sido o testemunho de tudo que aconteceu. Olha o que aconteceu com Cristo. Deu tudo errado. Todos traíram, com exceção de João. E o que Ele manifestou como algo maior, como algo glorioso? Alguém crucificado, alguém que não buscou o seu interesse, alguém que ofertou amor, graça, perdão. Louvado seja o Senhor. É isso. Essa é a vida, é a virtude que flui do trono de Deus, da cruz, do amor dEle. É esse lugar que Ele quer nos conduzir, é para esse lugar que Ele está, é para esse lugar que Ele quer te levar no seu dia a dia, para que você nunca fique perdido, nunca fique ansioso, preocupado com nada, nunca. Tenha convicção e certeza do para que você está aqui, quem te chamou e para que te chamou. Ele te chamou para a angústia de viver a fé de quem ama. É lidar com o enfrentamento de nossas angústias, aí está a vida. É lidar com o enfrentamento de nossas angústias, não para tentar resolver com ansiedade tudo, mas lidar com tudo com amor, graça, perseverança, perdão, domínio próprio. Ele está indo para esse lugar, e Ele está nos chamando para esse lugar. Para onde Ele quer te levar? Para a angústia de viver verdadeiramente a fé de quem ama como Ele.
lá enfrentando a vida com a sua angústia própria, é que você vai ver a glória de Deus, e a glória de Deus será vista através de você, e a glória de Deus é vista, é contemplada e conhecida quando há amor, quando há sacrifício, a entrega, a perdão, a reconciliação, a renovo, quando há lavar os pés uns dos outros. Não quando há ansiedade, não quando há prestação de serviço, como pensa serviço como escravo, não como quem busca ter o controle para fugir dos seus problemas e não sofrer por conta deles. Não, não, não. Apesar dos problemas, e Deus garante todos eles, a vida se manifesta quando a gente lida com a vida real. Com angústia sim, porque a vida é angústia, mas com entrega, sacrifício, correndo risco. A vida real implica que você não vai conseguir fazer tudo que deve fazer do seu jeito ou do jeito que você gosta. A vida real é você enfrentar pessoas de verdade, pessoas que pecam contra você, pessoas que precisam ser educadas, ensinadas na fé, pessoas que vão te maltratar, falar mal de você, pessoas que talvez sejam aquelas que você mais ama, que vai te ferir e te trair, e que desafia você ao sacrifício. Essa é a vida real. Foi a vida real que Jesus viveu com os seus discípulos, que Paulo viveu. Essa é a vida real, e aqui está a glória de Cristo sendo revelada. Em nós também é assim. A glória de Deus vai ser revelada na forma como você enfrenta as suas perdas, e não como você celebra as suas conquistas. Essa é a vida real. É como você enfrenta a cruz, as perdas, com mansidão, com perdão e graça. Essa é a vida real da cruz. Para essa hora que eu vim, ele disse. Angústia é sentimento verdadeiro de quem está vivo. É um sentimento que Deus chamou para ele quando se dispôs a amar. Não há como amar de verdade alguém se você não vai para esse lugar da angústia. Amar inimigo é um chamado para angústia. Amar uma criança ou crianças que foram violentadas, mal educadas, se doar, se entregar a elas, é um chamado à angústia. Não há como amar de verdade sem angústia. E sabe para onde Cristo quer te levar? Para esse lugar. Porque não há amor sem angústia, não há amor sem sacrifício de entrega, não há amor sem perder o controle sobre aquilo que é a própria vida, sobre aquilo que eu controlo. Não há amor sem isso. Não há verdadeiro amor sem risco, inclusive de perder a própria vida. Amém até aqui? Angústia é diferente de amargura. Amargura é descontentamento do presente. Tem muita gente que vive amargurada e acha que está angustiada. Não. Não. Isso é uma raiz envenenada que acaba infectando todo o crescimento da fé em Cristo Jesus, para a gente viver a angústia do amor. Angústia não é amargura e descontentamento do presente. Também não é ansiedade. Angústia não é ansiedade. Ansiedade tem a ver com preocupação do futuro, medo do futuro, expectativa do futuro. Não, angústia não é isso. Também não é melancolia do passado, saudosismo, saudade do passado, ou trauma do passado. Não, não é. Isso não é angústia. Essas coisas não revelam a glória de Deus, pelo contrário, revelam a nossa carnalidade e a nossa escravidão da nossa carne. Não é para esse lugar que Jesus está nos chamando, não é essa angústia. Angústia é quando a vida é vivida no seu desafio e tensão própria. Deus garantirá isso, e é para esse lugar que Ele quer nos levar, porque é nesse lugar que Ele está revelando a sua glória, amor, graça e bondade. E Ele nos chama para vir a esse lugar, aonde Ele é glorificado em nossas vidas,
em nós e através de nós. Então chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Chegou agora, hoje, de Cristo ser glorificado em nossas vidas, quando pela fé trilhamos esse caminho do amor. Porque Ele diz que tem que seguir, não tem jeito. A cruz não é para nos isentar, mas é para nos reconciliar com o amor e com a angústia de quem quer viver a vida no seu sentido pleno. No verso 28 ele diz: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Jesus, quando fala de glorificar o nome do Pai, ele está falando da cruz, porque o Filho está cumprindo a vontade do Pai, totalmente submisso e entregue à vontade do Pai. E o Pai é glorificado quando o Filho dá a vida pelos seus irmãos e derrota todos os inimigos na cruz. Glorifica. Aí o Pai disse, né? Essa voz do céu ela é muito interessante, ela aparece apenas no batismo de Jesus e na transfiguração também. Nos outros evangelhos, João não narra essa voz, nem no batismo e nem na transfiguração. João nem narra o texto da transfiguração. Mas, em nenhum momento, João, no seu evangelho, ele narra o Pai falando para o Filho, ou falando a respeito do Filho, a não ser aqui. É a primeira vez que aparece o Pai falando com o Filho no evangelho de João. E o que o Pai fala do Filho? Eu já glorifiquei. A melhor tradução seria: eu já tenho glorificado e ainda o glorificarei. E o que significa isso? Já tenho glorificado. No início do evangelho de João, lá no capítulo 1, verso 14, diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a tua glória, glória como do unigênito do Pai. Vimos a sua glória. Portanto, o Pai diz: eu glorifiquei, ou tenho glorificado, possivelmente falando da encarnação, onde o Filho submeteu à vontade do Pai e se encarnou. Não apenas no ato inicial da sua encarnação, por ter ali sido gerado por obra do Espírito Santo no ventre de Maria, mas também por tudo que ele viveu como um homem encarnado. Mas tem um outro aspecto que é o principal: e glorificarei de novo. E aqui ele está falando da sua morte, da cruz de Cristo. Então, os dois momentos que o Evangelho de João nos apresenta, como um momento de glória, ou seja, o momento onde brilha a face de Deus em Cristo, é na encarnação e principalmente no momento do seu sofrimento de cruz, do seu sacrifício. Verso 29, a multidão que estava ali tinha pensado ter ouvido um trovão. É engraçado que isso nos remete a Êxodo, onde o povo ouviu aquela voz de Deus como de trovão, né? E Deus se revela lá em Êxodo 20 como voz de trovão. Outros diziam: é um anjo que lhe falou. Verso 30, então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. 31, chegou o momento de ser julgado esse mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Ou seja, é agora que o demônio será expulso e derrotado pela morte de Cristo, quando Cristo for glorificado e exaltado na cruz. A cruz é o maior exorcismo, o sacrifício do Senhor é o maior exorcismo. A morte da cruz do Verbo encarnado é aquilo que expulsa o diabo, destrói as suas obras. João diz em sua primeira epístola, no capítulo 3, 8, que o Filho do Homem veio para destruir as obras do diabo. Ele destruiu as artimanhas de Satanás para o derrotar, que o tanto tentou para que ele se entregasse à sua soberba, às suas cobiças, às suas murmurações e às suas contendas, e ele não pecou, não achou nenhum dolo em sua boca. Pelo contrário, como ovelha muda ao matadouro, ele se entregou como oferta, como alguém que não arredou o pé de se entregar em sacrifício, em oferta e fraqueza, e ali ele derrotou Satanás.
É a maior destruição das obras das trevas, é a cruz. É uma blasfêmia alguns ditos cristãos dizerem: o demônio pensou que tinha derrotado Jesus na cruz, mas daí veio a ressurreição e o demônio foi ressuscitado. Já ouvi isso de muitos crentes. Isso é uma blasfêmia. A cruz é a vitória. A ressurreição é a garantia da vitória. O ressurreto carrega como troféu as marcas da cruz. Olha o que diz Colossenses, capítulo 2, 14. Ele diz: tendo Jesus cancelado o escrito de dívida que era contra nós em forma de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-a inteiramente, encravando-a na cruz. E ele continua: e despojando os principados e as potestades, ou seja, os demônios, e expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. A cruz é a maior destruição das obras do inferno. É a cruz, é o Cordeiro de Deus. É a cruz. E ele diz no verso 32: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. E ele dizia isso significando que tipo de morte ele estava para morrer. Quando eu for levantado na terra, aparece essa expressão 3 vezes em João, quando ele fala para Nicodemos, lá no capítulo 3, que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. No capítulo 8, verso 28, ele diz: quando tiveres levantado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. E ele fala isso discutindo com os fariseus, ou seja, a cruz é a revelação de que ele é Deus, ou de quem Deus é. Deus é amor, Deus é sacrifício, Deus é oferta, Deus é aquele que se dá em oferta, em sacrifício, em amor aos seus filhos. Deus é graça, Deus é misericórdia, Deus é perdão, Deus é reconciliação. A cruz é a revelação plena de quem Deus é. Então sabereis que eu sou, quando eu for levantado da terra. E por último, o texto de hoje nos diz, para a gente terminar: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Que bênção! Atrairei todos a mim. Quando o quê? Quando for levantado na terra, quando houver a proclamação do Cristo crucificado, atrairei todos a mim. Essa história de 2000 anos da igreja, pela cruz ele nos atraiu, pela cruz nos chamou. Pela cruz somos atraídos ao seu coração de amor, pela cruz somos atraídos à sua graça, pela cruz somos atraídos ao seu perdão, pela cruz somos atraídos ao significado máximo de nossa vida, que é amar como fomos amados. Ali está a plenitude da vida. Pela cruz fomos atraídos a viver essa loucura. Pela cruz, há 2000 anos, os braços do crucificado estão abertos para trazer em nós renovo, reconciliação e salvação. Há 2000 anos os braços abertos de Jesus atraem gente sofrida, oprimida, fraca, cansada, pecadora, endemoniada, inquieta. Muitas pessoas encontram paz somente no Cristo crucificado, porque foram atraídas pelo seu amor e recebem paz, graça, bondade, amor e transformação, porque de fato foram atraídos por Cristo crucificado, sem distração, sem mentira, mas vendo o amor na sua plenitude. O que nos atrai? O que te atrai a fé? É o que Deus pode te dar. O que te atrai? Senão Cristo. Porque ele diz: o grande propósito é: todos atrairei a mim por causa desse sacrifício. De que maneira estamos querendo atrair as pessoas a Cristo? De que maneira nós estamos
querendo atrair as pessoas a Cristo? Será de que, de alguma maneira, ao invés de atrair, nós estamos afastando elas de Cristo? Jesus atrai todos a Ele, por conta de sua paixão, bondade, amor e graça. Jesus atrai porque não encontramos nele condenação. Por isso que Ele nos atrai, por isso que só gente louca, de acordo com a sabedoria do mundo, é atraído por isso. Porque quando a gente vê além da cruz, além daquele horror, a gente encontra a plenitude de amor, graça, perdão, paciência e renovo. Somente pela luz da fé nós somos atraídos a isso. E se isso não nos atrai, se essa não é a única coisa que nos atrai e nos faz viver com sentido de vida, a fim de atrair outros a Deus, nossa vida não tem sentido. Cristo habita em nós, irmãos, pela fé. Será que atraímos as pessoas a Cristo? Ou será que temos sufocado a ação do Espírito e Cristo não tem se manifestado em nós e através de nós? Porque nós estamos negando o seu testemunho, porque não estamos aonde Ele está, mas queremos que Ele esteja onde nós estejamos. De vez em quando deveríamos nos perguntar: eu sou atraído por Cristo? E por que eu sou atraído por Cristo? Por que eu sou atraído ao culto, à adoração, à oferta, à entrega, à palavra, à oração? O que me atrai verdadeiramente a Cristo? Ou eu estou atraindo as pessoas a Cristo, ou eu estou afastando elas do essencial? Paulo, em Coríntios 1 e também no Coríntios 2, ele só queria saber uma coisa daquela igreja, ele repete isso 2 vezes: se Cristo estava sendo o centro da relação daqueles irmãos, e é Cristo crucificado, que é poder de Deus. Em 1 Coríntios 1,18 ele diz: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Somos atraídos por Cristo? A todos atrairei a mim. Por quê? Queremos que pessoas sejam atraídas a Cristo. Por quê? Por causa de quê? Porque vai ter um culto legal? Porque elas têm que ir para o céu? Ou porque elas têm que contemplar Cristo crucificado, Redentor da vida delas? É para esse lugar que Ele está nos chamando. E é assim que Ele quer ser atraído em nossas vidas. Devemos olhar para a Páscoa que se aproxima, entendendo que é chegada a hora eterna do Cordeiro de Deus que foi crucificado antes da fundação do mundo. É chegada a hora, a nossa hora. É chegada a hora do nosso renovo. Como que a gente renova a fé? Glorificando o Filho de Deus, tornando o seu sacrifício conhecido, honrado. Portanto, convertamos o nosso coração e os nossos olhos da alma a Jesus Cristo, que deu a vida na cruz. Sigamos seus passos, contemplamos sua glória, sofrimento, seu amor que nos transforma. Eu quero encerrar citando um versículo de Hebreus 12:3. Se atentem, Hebreus 12:3. Considerai atentamente a Jesus Cristo, que tanto sofreu por amor de vós, e assim não serei tomados de desânimo em vossa alma. Ou seja, atraiam-se a Cristo para que vocês não vivem desanimados. Essa semana, mantenha-se de forma mais perseverante, com os olhos da fé fixados em Cristo crucificado. Tenho certeza que sua alma será animada, renovada na perseverança da fé. O desânimo vai embora, porque é Ele que renova nossas forças. É chegada a hora de vencermos a ansiedade, de vencermos o desânimo. É chegada a hora de contemplarmos Cristo crucificado. É chegada a hora de sermos verdadeiramente atraídos por Cristo e somente por Cristo crucificado. É chegada a hora de sermos testemunhas e atrairmos outros a Cristo e esse crucificado, para que pela fé
no crucificado, possamos contemplar a redenção, porque a cruz testemunha do amor, da graça, do perdão, da reconciliação. Essa é a hora, bendita a hora. Amém? Pai Santo, nos reconcilia, Pai, com essa bendita hora, com esse bendito lugar que Cristo quer nos conduzir. Esse lugar de viver a angústia de amar, de viver a fé, como quem encontra nesse amor redenção, sentido, alegria e paz, pela esperança, pela promessa e pelos frutos que vêm dessa vida de oferta, entrega e amor, conforme a sua própria promessa. Assim como isso sustentou Jesus, para ele ir a caminho da cruz de forma tão fiel, que isso também seja suficiente a nós, para que possamos viver de forma fiel a esse caminho de cruz, do qual Jesus nos chama, para que celebremos a Páscoa com esse espírito, que celebremos a Páscoa estando nesse lugar que Cristo quer nos encontrar, no lugar do amor, da oferta, do sacrifício. Nos reconcilie com essa bendita hora, que nós possamos viver cada hora à luz dessa hora eterna, desse fluxo eterno de vida, de entrega e amor, para que nossas vidas possam ser verdadeiramente frutíferas. Porque se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Som novo, os irmãos viram aí?